Feche os olhos e diga honestamente, quando você ouve África Antiga, o que imagina em um prato? Vazio? Algumas raízes? Erro! Eles comiam o que hoje chamamos de superalimentos e pagamos preços exorbitantes por eles. Grãos que a maioria nunca ouviu falar: fonil, teff, arroz africano antes da chegada do asiático, sorgo, que sobrevivia às secas quando o trigo simplesmente morria. Mingaus defumados, pães achatados em placas de argila, cerveja de milheto, mel fermentado que atingia a cabeça, melhor que vinho, molhos não de tomates. Eles não existiam então, mas de folhas de baobá e nozes de cola. Pastores misturavam leite e sangue, não por selvageria, mas para sobreviver sem abater o gado. Gafanhotos fritos, proteína crocante, não eca, cogumelos de cupim do tamanho de um prato. E aqui está a pergunta: por que metade dessas culturas desapareceu de nossas mesas e depois as redescobriram em cafés da moda? O que comia um guerreiro núbio, o que um pescador no Nilo tomava no café da manhã e o que um condutor de caravana mastigava no Saara entre goles de água salgada? Fique conosco. Em um minuto você olhará para seu cereal comum e pensará: estive comendo herança africana todo esse tempo sem saber. Vamos lá. Comecemos com o fato de que a África não é uma savana contínua com pessoas famintas, como frequentemente nos mostram. É um continente do tamanho da China, Eufeu, Índia, Europa e Japão combinados. E cada região tinha sua própria tradição culinária, tão rica e diversificada quanto a francesa ou italiana. Imagine só, há 5.000 anos, quando a Europa ainda caçava mamutes, o Egito já assava 40 tipos de pão. 40! E você pensou que a baguete era o auge da inventividade? Vamos começar nossa jornada pelo norte do continente. O Egito Antigo não é apenas pirâmides e múmias, mas uma verdadeira superpotência gastronômica de seu tempo. Você sabia que a cerveja era considerada a bebida principal lá? Mas não a cerveja que conhecemos agora. Os egípcios a faziam de cevada, adicionavam tâmaras para adoçar e bebiam através de canudos para evitar partículas de grãos. Imagine o faraó Tutancâmon sentado em um trono dourado e bebendo cerveja através de um tubo de junco. Não é uma imagem tão majestosa, certo? E quanto ao pão? Os egípcios eram verdadeiros mestres da panificação. Assavam pão em moldes de argila, adicionavam mel, tâmaras, figos e até lótus. Sim, a mesma flor que vemos em afrescos antigos. Suas sementes eram moídas em farinha e usadas para assar. Agora pense, quando foi a última vez que você comeu pão de lótus? Nunca! Esse é exatamente o meu ponto. Vamos agora para a Núbia, um reino antigo ao sul do Egito. Os núbios eram conhecidos por sua capacidade de cultivar durra, um tipo de sorgo que podia sobreviver nas condições mais severas. Com ela faziam não apenas mingau e pães achatados, mas também uma bebida alcoólica chamada mérissa. Esta bebida era tão importante que os arqueólogos encontram recipientes especiais para sua preparação em praticamente todas as antigas casas núbias. Imagine, noite, uma fogueira e toda a aldeia se reúne para provar a meriza recém-preparada. As redes sociais daquela época, só que em vez de curtidas, goles de uma tigela compartilhada. E você sabe o que os nômades do Saara comiam? Não areia, como se poderia pensar. Eles tinham uma verdadeira obra-prima culinária, aish. Este é um pão achatado que era enterrado em areia quente para assar. Imagine, você está caminhando pelo deserto, para descansar, acende uma fogueira e enquanto os camelos descansam, você enterra a massa na areia. Em meia hora você tem pão quente pronto que pode mergulhar em leite de camelo ou mel, se tiver a sorte de encontrar uma colmeia. A propósito, sobre o mel, ele era colhido não apenas de abelhas, mas também de abelhas meliponas, sem ferrão, que fazem mel com um gosto azedo. Você experimentaria tal mel em um restaurante da moda agora? Vamos para o África Ocidental, onde o milheto e o sorgo reinavam. Esses grãos eram tão importantes que culturas inteiras se formaram ao seu redor. Fonio, o milheto mais antigo que era cultivado na região há mais de 5.000 anos. Era chamado de alimento dos deuses e grão da vida. E por uma boa razão, contém mais proteínas e aminoácidos do que arroz ou trigo. E agora nutricionistas estão redescobrindo-o e vendendo-o a preços de ouro em lojas de alimentos saudáveis. Irônico, não é? Mas o homem não vive só de grãos. Nas florestas da África Central coletavam-se nozes de cola, as mesmas das quais depois se fez a Coca-Cola, embora a bebida moderna já tenha removido há muito tempo.
Essas nozes eram mastigadas para obter energia e resistência. Imagine, em vez de um expresso matinal, uma noz de cola amarga. Você tentaria substituir seu café com leite por tal iguaria? E quanto à proteína, de onde os antigos africanos obtinham carne? Nas savanas caçavam antílopes e zebras, mas isso era mais comida festiva. A fonte diária de proteína era frequentemente insetos. Sim, aqueles mesmos que muitos de nós enrugamos o nariz com desgosto. Cupins, gafanhotos, besouros, todos esses eram valiosas fontes de alimento. E sabe de uma coisa? Em termos de conteúdo proteico, 100 gramas de gafanhotos superam 100 gramas de carne bovina. Então quem é primitivo agora, hein? Na África Oriental, especialmente entre os Masai e outros povos pastores, era comum a prática de misturar sangue e leite. Parece selvagem, mas na verdade é uma invenção brilhante. O sangue era retirado de um animal vivo fazendo uma pequena incisão no pescoço, coletando um pouco e misturando com leite. O resultado era um coquetel nutritivo rico em proteínas e ferro, enquanto o animal permanecia vivo e continuava a dar leite. Ecológico, econômico e nutritivo. Os veganos modernos estão aplaudindo de pé. E o peixe? No Vale do Nilo e ao redor dos lagos africanos, o peixe era o básico da dieta. Era seco, curado, defumado, salgado, em suma, preservado de todas as formas possíveis. A tilápia, agora servida em restaurantes chiques, era a comida comum dos pescadores do Nilo há 4.000 anos. Eles a assavam em argila com ervas, e quando a argila endurecia, quebravam-na. O peixe estava pronto, e as escamas permaneciam no molde de argila. Genial, não é? Sem papel alumínio, sem formas para assar, tudo natural e biodegradável. Agora vamos falar sobre frutas. Não havia bananas na África Antiga como muitos pensam. Elas vieram do Sudeste Asiático muito mais tarde, mas havia tâmaras, figos, melancias. Sim, melancia é uma planta africana, bagas silvestres e, claro, baobá. Os frutos do baobá contêm 6 vezes mais vitamina C do que laranjas. Com eles faziam bebidas azedas, que saciavam perfeitamente a sede no clima quente. E as folhas de baobá eram usadas como espinafre, cozidas, refogadas, adicionadas a sopas. E tudo isso milhares de anos antes de alguém cunhar o termo superalimento. E o sal? Como extraíam esse mineral valiosíssimo? No Saara, existiam caravanas inteiras de sal, centenas de camelos carregados com placas de sal, atravessando o deserto para entregar esse ouro branco às cidades da África Ocidental. O sal era tão valorizado que em algumas regiões era usado como moeda. Imagine, você vai ao mercado não com uma carteira, mas com uma bolsa de sal. Quer comprar uma cabra? Isso custará 5 placas de sal, por favor. Especiarias e condimentos merecem atenção especial. O berbere etíope, uma mistura de pimenta, gengibre, cardamomo e outras especiarias, era usado mesmo na antiguidade. E o famoso ras el hanout, uma mistura de mais de 20 componentes, era conhecido no norte da África muito antes da chegada dos árabes. Essas misturas não só davam sabor à comida, mas também ajudavam a preservá-la em climas quentes, tendo propriedades antibacterianas. Inteligente, não é? E sem conservantes com índice E. Quanto aos doces, o mel era o principal adoçante. Era coletado não apenas de abelhas, mas também de outros insetos, e no norte da África faziam sobremesas de tâmaras, figos e nozes que em sabor não eram inferiores aos doces modernos. O alva que conhecemos agora tem raízes egípcias antigas. Imagine só, há 4.000 anos alguém já estava desfrutando de doce alva, acompanhada de cerveja de palmeiras tamareiras. E finalmente, bebidas. Além da cerveja na África, faziam vinho de seiva de palmeira, mel, frutas. Na Etiópia, o café era preparado muito antes de se tornar conhecido na Europa. E na África Ocidental, bebiam uma bebida feita de nozes de cola, que revigorava não menos que as bebidas energéticas modernas. E tudo isso sem corantes, conservantes e sabores artificiais. Então, o que aconteceu com esse riquíssimo patrimônio culinário? Por que esquecemos o fônio, o teff, o sorgo e outros grãos antigos? Por que trocamos insetos nutritivos por fast food? Colonização, globalização, mudança climática, tudo isso desempenhou seu papel. Mas, principalmente, perdemos a conexão com nossas raízes, com o que nossos ancestrais comiam há milhares de anos. Mas nem tudo está perdido. Agora estamos testemunhando um renascimento do interesse em produtos africanos tradicionais. Chefes ao redor do mundo estão descobrindo teff, fônio, baobá.
Nutricionistas elogiam suas propriedades nutricionais e talvez em breve todos estaremos tomando mingau de fonio no café da manhã, pães de teff no almoço e regando tudo com uma bebida de baobá. Agora vamos resumir. A cozinha africana antiga não é coleta e caça primitiva como muitos pensam. É um sistema alimentar complexo, diverso e incrivelmente adaptativo que permitiu às pessoas sobreviver e prosperar em uma ampla gama de condições, de desertos a florestas tropicais. É uma cozinha que usou recursos locais de maneira mais eficiente, sem deixar pegada ecológica. É uma cozinha da qual podemos e devemos aprender hoje. O que você acha disso? Você já experimentou pratos da culinária africana tradicional? Quais produtos antigos você gostaria de experimentar? Escreva nos comentários, estou realmente interessado em conhecer sua opinião. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Há muitas mais histórias fascinantes pela frente sobre como as pessoas comiam em diferentes partes do mundo. E na próxima vez iremos para, bem, digamos, um lugar onde a comida não era apenas alimento, mas uma verdadeira arte. Arte que mudou o mundo. Lembre-se, não apenas comemos história, nós a criamos todos os dias em nossa mesa de jantar. Até a próxima!